Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu coloquei no título aí um trecho, né, muito famoso, muito conhecido de uma música que foi gravada pela banda O Rapa, né, que se chama Minha Alma, o nome da música, que é uma música bem interessante, bem reflexiva. E principalmente essa frase, eu acho que é o principal dessa música, né? Paz sem voz não é paz, é medo. E ela expressa exatamente aquilo que eu tô vendo no Brasil, né? Enquanto a gente vê uma onda de manifestações, uma onda crescente aí contra o neoliberalismo, uma luta muito forte, principalmente no Chile, que conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas já, né, nessa onda, e que está fazendo de tudo incessantemente lutando para a derrubada disso, né? Não está abrindo mão de forma alguma. Enquanto isso, no Brasil, todo mundo está paradinho, né? Tá aceitando tudo. Então, essa passividade, né, é latente, né? Então, esse pacifismo se confunde com um passivismo, né? O que é um passivismo, né? É essa atitude de simplesmente aceitar que as coisas aconteçam sem você fazer absolutamente nada, né? Então, o sujeito, os grupos, enfim, ficam parados, deixando as coisas acontecerem sem fazer absolutamente nada, né? Estamos apenas como espectadores desse espetáculo de horrores que é o neoliberalismo, né? Enquanto você vê que os outros países não estão aceitando essas medidas de privatizações, não estão aceitando essas medidas de retirada de direitos, de reforma de previdência que só favorecem uma elite, os banqueiros, os grupos empresariais mais ricos. Então, essa paz que a gente está vendo, na verdade, não é uma coisa boa. Voltando aí ao trecho da música que eu fiz referência aqui, que eu gosto demais dessa música, acho que é um dos hinos da música brasileira, sabe? Pela, pela reflexão que ela faz, né? E ela está intrinsecamente ligada ao que se observa no Brasil, né? Como eu falei no vídeo sobre o Equador, né? O Equador já tem essa cultura de lutar contra modelos antipopulares. Assim que é aprovada uma medida antipopular, assim que chega ao poder um governo antipopular, os levantes populares lá surgem de uma maneira automática, espontânea, né? Justamente pela organização e pela cultura criada de não aceitação de um governo que seja contra o povo. Enquanto no Brasil é o contrário. No Brasil a gente vê isso. E é histórico, né? Então a gente vê aí na Argentina também, que voltou ao poder, né, a centro-esquerda aí. E isso demonstra também do povo argentino uma revolta contra as medidas adotadas pelo Macri, que foram terríveis para o país, principalmente sobre o aspecto social, né? Então a gente observa que a esquerda, que também ganhou no Uruguai, né, na Bolívia também, enfim, está voltando à esquerda. E nos países onde não houve eleição, não está havendo eleição, está havendo uma grande revolta popular pedindo justamente para que hajam eleições, para que eles possam retirar esses governantes que estão agindo em prol do neoliberalismo. Então, eles não se conformam com isso. No Brasil, não. No Brasil, aprovaram a reforma da Previdência, privatizações, né? O leilão aí da Petrobras, né? Da exploração de petróleo.
aprovaram reforma trabalhista e outra, agora uma mini reforma trabalhista mais recente também. Entregaram a base de Alcântara para os Estados Unidos. E tudo isso as pessoas aceitaram caladas, né? Sinceramente, eu acho que eu não consigo ser otimista em relação ao Brasil. É muito difícil. Você vê essa onda toda aí já há algumas semanas, né? 3 semanas começou a estourar essa onda de protestos. No Brasil ainda não apareceu absolutamente nada, né? O que aconteceu foi o Bolsonaro ter previamente ameaçado usar da repressão militar contra aqueles que fizerem essas manifestações, né? Organizarem e fizerem essas manifestações. Ainda que não houvesse ainda nenhuma organização que tivesse começado isso, né? Será que é pelo fato daquilo que a música diz, do medo? Será que é esse medo? Talvez. Mas eu acho que é pior que o medo. É uma falta de iniciativa mesmo. Sabe? É como se fosse uma coisa pequena, como se fossem coisas... Ah, dá pra viver com isso, dá pra aceitar isso. Sabe? É muito triste isso. Mas parece que o povo brasileiro, ele é capaz de aceitar tudo isso calado, sem achar ruim, sem reclamar. Eu digo de modo geral, né? Então, às vezes, a gente apresenta coisas aqui terríveis e parece que ninguém se importa, parece que é uma coisa pequena, né? Assim, o nível de alienação que chegou a uma grande parte da população brasileira é aterrador, sabe? É por isso que eu não consigo ver essa onda. Assim. Algumas pessoas acham que é automático. Não, se acontecer uma coisa ruim, se for um governo ruim, o povo não vai aceitar e vai protestar e vai tirar. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. E é isso que eu sempre falei e é isso que está acontecendo no Brasil. O povo não está fazendo nada. E eu até me surpreendi negativamente. Apesar de eu já não ser a ala mais otimista, né? Tem uma ala que é extremamente otimista, que acha que vai ter uma revolução no Brasil, que o povo vai... Eu já sou da ala das mais pessimistas. Eu já vejo, assim, que o povo aceita e que é enganado facilmente pela Rede Globo, pelos veículos de comunicação, né? Oficiais, ou dessa nova rede aí bolsonarista, neoliberal. Então, fica difícil a gente realmente, assim, ter essa visão mais positiva, achar que as coisas vão acontecer, vão dar certo. Eu não vejo isso acontecer, né? E eu digo que me surpreendeu negativamente porque eu achei que sim, que fosse ter um reflexo quase que imediato no Brasil dessas ondas de manifestação na América Latina, de ter um reflexo justamente porque a gente está tendo dos piores dos governos. Tudo isso que está sendo feito nesses países já está sendo feito no Brasil há muito tempo, né? Há pelo menos desde que o Temer entrou, né? Está sendo feito isso em larga escala e piorando com o Bolsonaro. Então, assim,